Queridos, oremos neste momento para iniciarmos a nossa live. Deus poderoso, amado das nossas vidas, nós estamos entrando na sua presença nesse instante. Sim, meu Pai. Colocamos diante do Senhor mais essa live, pedimos que o Espírito Santo de Deus venha nos cobrindo, nos revestindo com a sua armadura. Toma, Senhor, a direção dessa live, de tudo aquilo que falarmos aqui. E que essa palavra, Senhor, venha direto do seu trono e possa alcançar e impactar vidas onde elas estiverem, Pai. Que o Espírito Santo de Deus fique à vontade no nosso meio e opere segundo o seu querer. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos falar um pouco hoje sobre o livro de Gálatas. E o tema dessa ministração é o alvará para a liberdade. E quando nós falamos de liberdade, nós muitas vezes nos sentimos no direito de fazer tudo, de poder tudo. Mas que liberdade é essa que nós vamos falar? Nós vamos falar hoje da liberdade em Deus. E vamos trabalhar um pouco com esses textos de Gálatas 1, de 1 até 12. Gálatas 1, de 1 até 12. Quero convidar você que está aí com a sua Bíblia, com a sua espada. Vamos ler comigo esse texto, por favor, me acompanhe aqui. Cícero Brito também conosco, bem-vindo. Então vamos lá, Gálatas 1, de 1 a 12. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século, ou melhor, do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Versículo 6. 5. Ao qual glória para todo o sempre. Amém. 6. Maravilhou-me do que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas é alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie o outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por essa palavra. Bem-vinda conosco também, amada Isabel Oliveira, está aqui junto de nós nesta live. Muito bem-vinda também, minha querida. Nós vamos então falar do livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, e repetindo para vocês o tema, que é o alvará para a liberdade. Semana passada nós falamos também do apóstolo Paulo, da conversão dele, do encontro que ele teve com o Senhor. Mas aqui nós vamos ver nesse texto que Paulo foi chamado por Jesus e por Deus Pai para ser um apóstolo. Ele inicia essa carta aqui se apresentando, e ele se apresenta de um modo especial. Por quê? Porque alguns da galáxia questionavam se
de fato Paulo era autoridade. Então aqui Paulo já inicia dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então aqui nós vemos Paulo preocupado em se apresentar, dizer quem ele era de fato, que ele não veio da parte de homens e ele não foi levantado por homens. E ele inicia essa carta dizendo quem ele era, que ele era alguém levantado por Jesus, por Deus Pai. E nessa época em que Paulo vivia ali, através do contato com o povo da Galácia, né? Nós vemos que a Galácia ali era uma província romana e ela era situada na região central da Turquia. E aquela região ali era uma região muito fértil, a agricultura era muito próspera. Isso fazia com que as pessoas se reunissem na região da Galácia, para estar num local onde eles pudessem trabalhar a terra e que pudessem ter um plantio frutífero. Então ali tinha um número muito grande de pessoas, muitas pessoas se mudavam para lá, muitas pessoas se ajuntavam ali. E Paulo procurava exatamente isso. Paulo procurava onde havia uma aglomeração de pessoas. E eu estava estudando hoje e vendo essa palavra e lembrando, hoje tudo que a gente precisa é estar longe das aglomerações, nesse exato momento de pandemia. Mas Paulo, ele tinha uma segunda intenção. Quanto mais gente ele pudesse abordar com a palavra de Deus, mais satisfeito ele ficaria por agradar a Deus. Então Paulo buscava a região muito povoada, região com um número muito grande de residências, de pessoas vivendo ali. Por quê? Porque a intenção dele era atingir mais vidas, era alcançar mais almas. E interessante isso, porque às vezes nós, como cristãos, como povo de Deus, nos afastamos dos lugares onde tem muitas pessoas. Às vezes por timidez, às vezes por insegurança, mas não nos sentimos à vontade para falar para as pessoas de Jesus. E eu vejo que há determinadas doutrinas, determinadas igrejas. Bem-vinda conosco, Maria Aparecida Nunes. Maria Aparecida Nunes da Silva, amém, a paz, minha amada. Mas eu vejo que às vezes nos falta coragem, nos falta ousadia para falar de Jesus. E às vezes para falar para uma pessoa, nós temos dificuldade. Para falar para uma pessoa, nós inventamos tantas coisas, tantos desafios, nós relutamos tanto para abrirmos a nossa boca e semearmos a palavra de Deus nos corações. E Paulo não, Paulo tinha total certeza do seu chamado. Como eu iniciei aqui, que o Senhor o havia convocado como apóstolo, ele tinha uma missão. Talvez você pergunte, mas então ele era um apóstolo. Nada mais era do que um escolhido, um chamado de Cristo. Claro que com maiores responsabilidades, mas a quem mais é dado, mais é cobrado, né? E com Paulo não era diferente. E assim deve ser com cada um de nós, que nós possamos sim, não somente buscar multidões, para que isso nos deixe em evidência, mas que busquemos o número maior possível de pessoas para abordarmos com a palavra de Deus. Nós somos mensageiros das boas novas. Por isso precisamos estar sempre atentos às vidas que estão por perto. Não perder a oportunidade. E principalmente hoje, neste momento de pandemia, onde as pessoas estão aflitas, eu preciso buscar em Deus oportunidade para semear a palavra. Que seja numa mensagem pelo WhatsApp, num áudio, num vídeo, mas nós temos ferramentas hoje para continuar fazendo a obra de Deus, para continuar falando com as pessoas, para continuar dando o seu recado, entregando a mensagem de Cristo a elas. Lembrando que o Senhor vai requerer de nós esse tipo de comportamento. Bem-vinda, amada Sônia conosco, Sônia Maria, Sueli Menon, bem-vinda, minhas queridas.
Então, nós precisamos sim ser ousados, como Paulo, buscarmos as oportunidades, observarmos aquilo que Deus tem colocado ao nosso redor, vidas, momentos oportunos, e não deixar esse tempo passar, porque é muito importante. Uma vida pode se perder quando nós nos fechamos e não cedemos ao querer de Deus, à vontade de Deus. E grande era a preocupação com Paulo, com aquele povo ali em Galácia. Por quê? Paulo tinha preocupação em combater os falsos mestres, os falsos ensinos. E estudando também essa palavra hoje, eu fiquei parada aqui pensando, meu Deus, quantas coisas a gente vê assim, tão vivas. A palavra de Deus é viva e eficaz, né? Mas assim, práticas que a gente via lá atrás e que hoje continuamos a ver. De ensino distorcido, onde a palavra de Deus tem deixado de ser pregada para ser substituída pela palavra do homem. E nós não podemos sair do foco, perder o foco. Qual é o foco nas nossas vidas? É falar a verdade, é falar daquilo que a palavra de Deus diz. E a preocupação de Paulo era com os falsos mestres. E ele se surpreendeu, inclusive, com a inconstância daquele povo. Aqui, outra hora estava ali, sabe aquele povo em cima do muro? Que às vezes a gente encontra aí no decorrer da nossa vida, que hoje eu sou crente de Jesus, eu sou aquele que sirvo a Ele, eu tenho preocupação com servir a Ele, fazer a vontade dele, eu leio a Bíblia, eu oro, eu falo, no outro dia a pessoa está desanimada, derrotada, entregando os pontos aí, precisando de socorro, mas se fecha. Então, no outro dia seguinte ela já melhora, e nós precisamos ter uma visão clara do que é o reino de Deus, do que é estar na presença do nosso Deus. E Paulo estava muito preocupado com os ensinos errados, com falsos mestres, com falsos ensinos. E ele estava preocupado porque as pessoas estavam abandonando o evangelho da graça de Cristo e abraçando outros ensinos, outros evangelhos. Isso também nós vemos hoje. Pessoas buscando outros ensinos, pessoas que muitas vezes estão buscando uma novidade e se esquecem que Jesus é a novidade de vida para nós, né? Edileia também conosco, a paz, querida. E Jesus é a nossa novidade de vida. Quem tem Jesus vive em novidade de vida. Quem tem Jesus tem expectativa de vida. Quem tem Jesus busca nele força, busca nele a cada dia fé para ser renovado dentro do seu interior. É importante demais buscarmos nele, focarmos nele. E essa era a preocupação de Paulo. Ele já chegou chegando. Ele já chegou ali com o povo de Gálatas, se apresentando como um mensageiro de Cristo, como um apóstolo de Cristo. Por quê? Porque as pessoas questionavam a Paulo. Será que realmente ele é tudo isso? Será que ele é um enviado? Será que ele é alguém separado? Mas aquilo que Paulo fazia já ia demonstrando quem de fato ele era. Será que aquilo que nós temos feito tem demonstrado quem nós somos? Com quem nós temos uma aliança? Quem é o Senhor nas nossas vidas? E Paulo declara ainda no versículo 2, e todos os irmãos que estão comigo, ele cita, né? Que ele veio ali, não por homens, mas por Jesus e Deus o Pai. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas. Então ele cita que ele veio ali às igrejas para atender ao povo. E ele declara que não existe outro Deus, não existe outro Senhor. E ele cita ainda no versículo 3, graça e paz da parte de Deus. Versículo 3, para quem chegou agora, do livro de Gálatas, capítulo 1. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha ali como ele se apresentava. Eu venho da parte de Deus. Eu sou um enviado dele. Ele dizia, eu estou aqui da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós temos tido essa
esse entendimento de que nós somos enviados da parte de Deus com uma missão, com um compromisso. E quando eu citei aqui no tema dessa ministração, que era o alvará para a liberdade, liberdade para adorar, liberdade para falar do Senhor, liberdade para apresentar as boas novas, liberdade para semear as sementes no coração das pessoas. Essa liberdade que nós temos. Bem-vindo conosco também, Rodrigo Figueira, Helena, irmã Helena também, querida, bem-vinda. Então, Paulo cita aqui que não havia outro, e não há outro Senhor. Ele anuncia aqui uma severa condenação aos falsos profetas. E ele cita os mestres anátema, quer dizer, aos falsos profetas, aqueles que pregam um Deus que não é o Deus que nós servimos. E hoje também nós precisamos ter essa sabedoria, nós precisamos ter esse entendimento. Se estamos realmente sendo orientados e ensinados e trabalhados dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque nós vamos falar um pouquinho mais. Aquilo que não é dentro do propósito de Deus é maldição. E como é que eu vou saber se eu, de fato, estou dentro do propósito de Deus, da palavra de Deus, se o ensino que eu tenho recebido, ele é respaldado na palavra de Deus? Eu preciso, para isso, ler a palavra de Deus. Eu preciso conhecer essa palavra. Eu preciso me identificar com ela na minha vida todos os dias. Essa identificação própria comigo é que faz com que eu perceba que a palavra que está sendo ministrada é a palavra de Deus e não a palavra saindo simplesmente da boca do homem. Bem-vinda Marina Santos conosco também. Graças a Deus pela sua vida. E Paulo, inclusive, nos versículos 8 e 9, eu quero ler novamente com você, ele diz o seguinte, Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora, de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já recebeste, será anátema. Então, Paulo diz aqui que se um anjo vier anunciar, se alguém vier anunciar uma palavra, ou até mesmo ele, e ele cita o evangelho, se o anjo vier anunciar o evangelho, além do que já vos tenho anunciado, diferente do que eu tenho falado. Então, o que é que ele cita aí? Se vier alguém falar uma outra palavra, diferente daquela que eu estou dizendo aqui para vocês, anátema, não é de Deus, não é bênção para a sua vida, não receba essa palavra. E eu só vou conseguir discernir se a palavra de Deus está sendo ministrada a partir do momento que eu conheço essa palavra. Eu preciso me inteirar nessa palavra, eu preciso buscar conhecer a palavra de Deus. E Paulo adverte, inclusive, a Satanás, que se disfarça como um anjo de luz. E nós sabemos que Satanás, ele é conhecedor da palavra. Por quê? Porque ele era alguém especial que caminhava junto com o Senhor. Ele era alguém que tinha discernimento, ele era alguém que tinha conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento. Mas ele queria o lugar do Senhor. Então, o que é importante nós vemos que ele também se faz, ou melhor, se disfarça de alguém que traz luz, que traz paz, que traz cura, que traz restauração, e, no entanto, ele apresenta a cada um de nós a discórdia, a desavença, a destruição. Ele vem para matar, roubar e destruir, como a palavra de Deus diz. Então, esteja atento a isso. Esteja atento àquilo que você tem ouvido. A Bíblia diz que é de ouvir a palavra de Deus que eu vou conhecê-la. Onde você tem ouvido a palavra de Deus? Onde você tem se alimentado? Qual tem sido a sua fonte? Você precisa discernir se a sua fonte tem vindo do trono de Deus. Se essa palavra que tem chegado até o seu coração, se ela tem vindo do trono de Deus.
E se alguém anunciar um outro evangelho, além do que aquele que você tem recebido, não aceite, não aceite. Se posicione, se coloque diante daquele que está anunciando para você uma palavra que não é de Deus. E se coloque e se posicione como alguém conhecedor da palavra e diga: alto aí, essa palavra não é a palavra de Deus. Isso que você está dizendo não está na palavra de Deus. Não é a verdade da palavra de Deus. Bem-vinda, Sueli Prete, conosco. Uma honra ter você aqui, viu? Bem-vinda. Então, eu preciso ter esse entendimento. É a palavra de Deus que está sendo ministrada? Ou são falsos ensinos? Através de falsos mestres? De pessoas que se levantam e se posicionam como alguém, como um mensageiro de Deus, mas que não é. Bem-vinda também, Raquel Sichete, conosco. Glória a Deus. Então, se alguém anunciar a você uma palavra que não vem de Deus, não receba essa palavra. No versículo 10 ainda. Será que você não é daquela pessoa que tem toda uma preocupação em agradar ao outro? Eu quero ler novamente o versículo 10 do capítulo 1 de Gálatas, que diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O próprio apóstolo Paulo dizendo: eu não estou aqui para agradar a homens. Porque se eu estivesse aqui para fazer a vontade de pessoas, eu não estaria fazendo a vontade do Pai. Nós temos que ter essa preocupação. Você conhece pessoas que têm dificuldade em falar não? Você conhece aquela pessoa que tudo que pedem para ela, ela concorda, ela aceita, ela se submete, ela faz? Essa posição não é bênção para a nossa vida. Nós precisamos ter certeza daquilo que nós estamos assumindo. Nós precisamos ter certeza da posição que nós estamos tomando. E muitas vezes nós estamos preocupados em agradar a pessoas. E quem tem a prioridade em agradar a Deus não se preocupa em agradar pessoas. Porque se eu me preocupo em agradar a Deus, eu agrado as pessoas diante da vontade de Deus. Por quê? Porque a preocupação em agradar a Deus é primordial na vida do povo de Deus. Às vezes as pessoas estão em determinada igreja e de repente falam: não vou mais naquela igreja. Porque o pastor pregou uma palavra ali, mas ele estava falando para me ofender. Foi para mim que ele falou aquela palavra. Foi exatamente para mim. E não entende que Deus pode usar a boca de alguém para te trazer uma palavra de exortação, de atenção para aquilo que você está fazendo. E aí a pessoa acaba indo embora porque entende que alguém está ofendendo a ela por conta da palavra. E eu quero dizer para vocês que todas as vezes que você abrir a boca para falar do amor de Deus, para falar de Jesus, para ministrar sobre a palavra dele, não se preocupe como o outro vai receber. Se você está falando a palavra dele, como ele vai receber não é problema seu, porque você está fazendo a vontade do Pai. Amém? Bem-vindo conosco, Gustavo, querido também. Bom ter você aqui conosco. Então, quando você abrir a sua boca, não se preocupe com o efeito disso. Bem entendido, abrindo a sua boca para falar da palavra de Deus. Como vai ser recebido pelo outro? Não é problema seu. É problema daquele que vai receber ou não. Então, peça: Senhor, me capacite. Eu quero falar do Senhor. Eu quero falar da sua verdade. Eu quero semear as boas novas. Se a pessoa recebeu, amém. Se ela não recebeu, você fez a sua parte. Porque o nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso é de ser um embaixador da palavra de Cristo. Então, dessa forma eu devo agir. Como e que atitude o outro vai tomar e como é que vai ficar o coração dele depois disso. Ah, mas e se a pessoa se ofender? Ah, mas eu não posso falar assim, porque a pessoa pode se ofender e depois não falar mais comigo. Não se preocupe. Você fez a vontade de Deus. Fique em paz com o seu coração. Quando você prega a vontade de Deus, fique em paz quanto a ela.
Claro que a palavra de Deus, ela deve ser ministrada e você deve ter liberdade para falar. Mas o outro também tem liberdade para ouvir. Ele pode receber a palavra e pode rejeitar a palavra. É a semente, né? Lançada ali na beira do caminho, que o passarinho vem e come. Então, assim, o solo precisa estar fértil. Quando o solo está fértil, a palavra de Deus é plantada e ela frutifica. Mas quando a pessoa não está disponível, ela não recebe. Mas não se preocupe, continue falando. Continue buscando em Deus a oportunidade para falar. Que você não seja uma daquelas pessoas que sempre está preocupado em agradar o outro e não agradar a Deus. Agrade ao Senhor em primeiro lugar. Faça a vontade dele em primeiro lugar. Isso sim é bênção para a sua vida. E Paulo sinalizou aos cristãos gálatas que severamente estavam em perigo. Por quê? Porque eles estavam envolvidos com falsos ensinos, com falsas práticas, com falsos mestres. E aquele que estava ali em dúvida, e muitas vezes nós vemos pessoas assim, mas eu aprendi ali na igreja tal, mas eu aprendi ali na religião tal. Religião não salva ninguém, meus queridos. Tenha certeza do que eu vou dizer. Religião não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Eu preciso me apegar ao Senhor. Eu preciso me apegar à palavra dele. A salvação vem pelo ouvir a palavra. Então, é de ouvir a palavra de Deus. Pensa nisso. Não é de ir à igreja. Paz, minha querida, bem-vinda aqui conosco. Ir à igreja é um compromisso que nós temos com o Senhor de participar do culto, de estar em comunhão. Agora, a igreja X, a igreja Y, não salva ninguém. A pregação do pastor aqui, da pastora ali, não salva ninguém. É de ouvir a palavra de Deus que vem a salvação. Então, eu preciso sim buscar ouvir a palavra de Deus. Ai, que bom ouvir isso. Então, eu não preciso ir para a igreja. Mas a palavra de Deus diz que eu preciso estar numa congregação. Eu preciso conviver com os irmãos. Eu preciso estar ali orando uns pelos outros. Eu preciso orar, eu preciso rir com os que riem, chorar com os que choram. Eu preciso conviver com o outro. Seria muito simples para nós, se nós, neste momento onde estamos vivendo a pandemia, nos trancássemos em casa e depois de determinado tempo, que nós já estamos há mais de um ano, pudéssemos entender e falar assim, tá vendo? Eu fiquei mais de um ano sem a igreja, não morri por causa disso, continuei aqui, Jesus continua me guardando, amém por isso. Mas nós não estamos na igreja porque estamos impedidos disso. Senão, a casa do Pai é um lugar que tem que nos dar prazer de estar. Eu preciso ter prazer de estar na casa do meu Deus, compartilhando da palavra de Deus, buscando a presença do Senhor junto ali, como corpo de Cristo. Isso faz diferença na minha vida. Bem-vinda, pastora Dina. Paz, minha querida, bom ter você aqui, viu? Deus abençoe ricamente a sua vida. Pastora Dina, vou só abrir um parêntese, que esteve também com Covid, estava na nossa lista. Pastor Alberto, que saiu do hospital ontem, se eu não estou enganada. Glória a Deus por isso. Passou pela UTI, passou pelo vale da sombra da morte. E para a glória do nosso Deus já está conosco. Amém? Graças a Deus pela vida do pastor Alberto e da pastora Dina. Um grande abraço. Estão ainda na nossa lista aqui de oração. Pastor Alberto ainda. Então, o que é importante para nós? A presença do Senhor nas nossas vidas. E não a presença para agradar o homem. Vou falar aquilo que o homem gosta de ouvir. Porque o pregador... Eu já ouvi pregador falar isso. Eu estou na igreja, mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Porque depende do que eu falo, tem pessoas que ficam queimadas e não voltam mais. Mas eu preciso pregar a palavra de Deus. A palavra diz que é em tempo e fora de tempo. E eu estou ali para levar a mensagem de Cristo. Eu preciso abrir a minha boca pregando a palavra de Deus, não a palavra do homem.
Porque se eu omitir, se eu deixar de dizer a verdade para falar a minha palavra, eu deixo de servir a Deus. E isso não é bênção, muito pelo contrário. É maldição para a vida daquele que está agindo como um falso mestre, com falsos ensinos. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação com aquele povo que estava em perigo por conta de falsos ensinos que eram muito instáveis na fé, que um dia estava lá em cima, de outro dia estavam do outro lado, que estava em cima do muro, que tinham dúvidas quanto ao ensino dele ou a outro tipo de ensino de falsos mestres. E é muito importante nós percebermos que servir a Deus, como ele não se preocupou com as palavras dele, mas ele entendeu que ele precisava estar ali para levar aquilo que Deus o capacitou a fazer. Ele precisava estar ali junto ao povo da Galácia, os Gálatas, né? Na realidade, para levar a mensagem de Cristo. E permitir ali que as pessoas acordassem para o erro, entendessem que não poderiam se desviar do propósito de ouvir a palavra de Cristo. Porque a preocupação de Paulo era com os erros e as práticas erradas daquele povo por conta de ensino errado. Eles aprendiam com um evangelho que não era de Cristo. E aí o que acontecia? Eles estavam saindo da presença do Senhor e eles permaneciam no erro. E eles começavam a avançar, a caminhar fora do propósito do Senhor. Às vezes, nós nos preocupamos, quando eu disse agora há pouco, saudando bem-vinda a pastora Isaura, lá de Manaus, aqui conosco também, minha amada. Às vezes, a nossa preocupação é tão grande quanto a aprovação das pessoas com aquilo que nós estamos fazendo. Mas não nos preocupamos com a aprovação do Senhor, com os nossos feitos. Quem tem que aprovar, quem tem que avaliar as nossas vidas é o Senhor. E o que é mais importante, quem tem que ficar satisfeito com aquilo que nós fazemos é o nosso Pai. Amém? Se preocupe com isso, em fazer aquilo que realmente Deus aprova. Ele precisa aprovar. E aí no versículo 11 ainda, Paulo cita que ele não aprendeu de homens, mas pela revelação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem revela aos nossos corações. Por isso que quando eu me disponho a fazer a vontade do Senhor e eu falo, Senhor, usa minha boca, coloca palavras de sabedoria e o Senhor realmente te enche de poder. Você abre a boca e começa a falar e Deus vai usando a sua boca e você profetiza e você declara ali através da palavra de Deus, palavras vindo através da revelação do Espírito Santo. Não se preocupe com a aprovação de pessoas, com a aprovação de homens. Continue fazendo aquilo que o Senhor te designou para fazer. E nós vemos que antes da conversão de Paulo, eu até falei um pouco sobre isso na semana passada, ele era muito sincero, ele cuidava das leis, ele era assim muito sério naquilo que ele fazia, muito legalista, muito preocupado ali em fazer a coisa certa. Mas ele foi um conhecedor da palavra de Deus. Ele foi ensinado nela. Por isso que quando Paulo teve um encontro com o Senhor lá, a caminho de Damasco, as pessoas olhavam para Paulo a partir de então e não acreditavam que a vida dele tinha sido transformada. No começo de tudo, quando Paulo chega numa posição diferente, as pessoas olhavam para ele, mas esse Paulo, esse que perseguia cada um de nós, esse que não suportava o povo cristão, que espancava, que maltratava os homens, as mulheres, por conta de declararem a sua fé, agora se posiciona como alguém que está do nosso lado. E Paulo foi mostrando com os seus feitos que ele havia sido transformado e que aquilo que ele fazia a partir de agora era de fato aprovado por Deus. Que a nossa preocupação seja essa, em ter a aprovação do Mestre, a aprovação do nosso Pai. Porque os falsos mestres, na realidade, eles não se preocupam em ganhar almas.
Eles se preocupam em convencer as pessoas com as suas ideias. Essa é a grande diferença. Aqueles que trazem os falsos ensinos não se preocupam em ganhar almas para Jesus. Se preocupam de ter seguidores, daqueles que aprovam o que ele fala, que aprovam o que ele diz, que aprovam as suas atitudes e que são contrárias à vontade de Deus. Então a preocupação não é com salvação de almas, mas a preocupação é com destaque, é evidência, é ele mostrar que ele é poderoso naquilo que ele está fazendo. Então os falsos ensinadores, os falsos mestres, eles buscam na realidade adeptos das suas ideias. E aquele que tem Jesus não tem que ter ideia própria. Aquele que tem Jesus tem que ter o evangelho próprio do Pai para seguir. Amém? E nesse tema, o alvará para a liberdade cristã, nós entendemos que somos livres da lei e do poder do pecado. Que você possa entender o quanto isso é importante para a sua vida. Nós não somos escravos do pecado. Não somos. Temos pessoas aqui na nossa live que nunca entrou aqui. E que talvez não tenha ainda uma profundidade na palavra de Deus. Mas que ela possa entender isso. Que certamente é de Deus para a vida dela também. Que nós não somos escravos do pecado. Que nós, na realidade, somos livres, livres da lei, sem escravidão. Eu tenho liberdade de falar com meu Deus e Ele me ouvir. Eu tenho liberdade em qualquer lugar, em qualquer momento, de abrir o meu coração, de expressar o meu amor a Ele, a minha gratidão, de adorá-lo, de colocar a Ele qual é a minha necessidade naquele momento. Eu não preciso ir a um templo, buscar a ajuda de uma pessoa, de um líder, de um pastor, de um líder espiritual que pregue a palavra e diga para ele, eu vim aqui porque eu tenho uma necessidade, eu quero que você fale para o Senhor. Porque antes era assim, hoje não. O véu se rasgou, nós temos liberdade, livre acesso ao coração do Pai. Então, que você use dessa liberdade, não seja escravo do pecado, escravo de um erro que você cometeu lá atrás. Se há algo que você fez e que você ainda não se arrependeu, não confessou isso, faça isso. Receba o perdão do Senhor. O Senhor tem o propósito maior de perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz, quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Olha que maravilha! Nós temos livre acesso ao coração do Pai. Amém? E servir a Deus é muito importante. Essa liberdade que eu quis citar, esse alvará para a liberdade, que é o nosso tema de hoje, é a liberdade de servir a um Deus vivo, a um Deus que é presente na sua vida e que você precisa apresentar a outros que ainda não o conhecem. O Deus que você conhece, o Deus que eu conheço, não é aquele que está pregado numa cruz. Ele não se encontra ali mais, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive, ele está junto de nós, ele está aí com você hoje, junto da sua família, ele está aqui conosco. A palavra dele diz que onde dois ou mais se reunirem, ele se faz presente. Então pensa nisso, nós estamos falando dele hoje, de Jesus, estamos falando do pecado, que ele não tem domínio sobre as nossas vidas. Estamos falando dos falsos mestres, que às vezes tentam nos convencer de algo que não é a verdade do nosso Deus. Que você realmente se posicione diante de Deus e assuma o seu lugar. Assim como o apóstolo Paulo assumiu a sua posição de mensageiro, de missionário, de apóstolo. Assuma o seu lugar na palavra de Deus. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar você para alcançar as vidas. Nós estamos num tempo de dor, num tempo onde as pessoas estão com a fé abalada, outras sem acreditar em mais nada, entendendo que nós estamos no fim e que não tem nada e nem ninguém que possa mudar isso. Eu quero dizer que nós servimos a um Deus vivo, eu acabei de falar isso.
E Ele é Senhor sobre todas as coisas, sobre qualquer circunstância. Ele pode entrar e Ele pode mudar. Ele pode entrar e Ele pode restaurar. Ele pode mudar qualquer cenário onde o homem não consegue. Ele pode entrar em qualquer vida onde nem o próprio médico consegue. Se o Senhor quiser, todo o cenário deste Covid muda neste momento. Mas a gente tem falado sobre isso, que há um propósito para todas as coisas. E certamente há um propósito de Deus em tudo isso que nós estamos vivendo. Mas comece a ver isso do lado positivo. Comece a ver isso para que Deus esteja balançando o seu povo na fé. Que você seja balançada, assim como eu e todo o povo de Deus, a entender. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Deus espera muito mais de nós. Se posicione. O Senhor vai fazer algo grandioso. Creia nisso. Deixa Deus trabalhar através de você, para que você aborde, alcance outras vidas. Amém? Graças a Deus pela sua vida. Nós vamos neste momento ter um tempo de oração. Temos aqui uma lista de pedidos de oração e eu vou ler aqui os nomes dessas pessoas. Caso você tenha aí algum pedido ainda, pode, por favor, colocar aqui para nós. Vamos lá. Temos aqui alguns casos de câncer em tratamento. A Helena e o Rafael, que são 2 bebês de 2 anos. Antônio, câncer também. Silvia, em tratamento de câncer no rim, no pulmão. Se não estou enganada, no pulmão. A irmã Sueli, em tratamento também. Pós-cirúrgico, radioterapia. Danilo, que fez uma cirurgia, passou por um procedimento e não teve sucesso e precisa da restauração dos movimentos do braço, do seu braço direito, que ele sofreu um acidente e perdeu parte do nervo e rompeu, e ele fez essa cirurgia e não conseguiu que voltasse ao normal. Então, que você também esteja em oração. Aliás, ele é o meu irmão, uma bênção de Deus. Bem-vinda, Sueli Lívia, também conosco. Maria de Fátima Olivo conosco, bem-vindas. Isaú e Maria pelo relacionamento. Nivaldo e Diana também pelo relacionamento. Que Deus esteja aí tocando no casamento de ambos, restaurando o relacionamento. Ana, que está no processo pós-cirúrgico do joelho. Rogério, Léo e Lia. Eduarda também de câncer. A avó Luzia, que está num processo de tratamento, de recuperação de uma infecção séria de urina. Ela já tem idade avançada. Que Deus esteja também restaurando a ela. Luísa e Renan. Rosalina, Carol, Tatiana, Ariel, Heloísa, Marilda. É uma equipe aí de trabalho de uma das agências do Correio. O Valdemar, é um jovem com dependência química. Júlio César e Nivaldo e Diana, que eu já havia dito que é no relacionamento. Bem-vindo também a Edileia, acho que eu tinha saudade já, amém. E a lista do Covid, pastora Sebastiana, irmã Helena em recuperação do Covid, glória a Deus, está aqui conosco. O pastor Alberto, que eu acabei de dizer, que saiu do hospital ontem, ou antes de ontem, graças a Deus está em casa, mas um processo de recuperação que não é fácil. Quem teve Covid, aqui nós temos algumas pessoas do nosso grupo que já tiveram Covid, acho que umas 3 ou 4, e essas pessoas sabem quanto é difícil e por quanto tempo os sintomas ainda continuam. E essas sequelas, a gente tem que orar para que realmente Deus estabeleça a saúde completa na vida dessas pessoas. Amém? Tem um pedido de oração aqui que eu não vi. É a Sueli e Lívia pedindo oração pela vizinha que está com Covid. Se você tiver o nome dela, a gente já acrescenta na nossa lista aqui também. Tá bom? Vizinha e família que estão com Covid.
Creio que não tem mais. Agora, continuando na nossa lista, a Wanda, que fez cirurgia cardíaca e também com Covid. Pastor Marcelo Gomes, também oração por Covid. Aqui na nossa lista. A Wanda fez cirurgia cardíaca e está com Covid ainda, no processo de recuperação, queridos. Richard, de 30 anos, entubado. Risoleta, lá de Ilhéus, também entubada. Miramar e família, essa é a nossa lista de Covid. Miramar e família. Danilo e Marina, também no processo de tratamento de Covid, também preciso de oração. Marlen, que também está internado com Covid, prestes a ser entubado, que nós possamos clamar a Deus aí para que ele não chegue a ser entubado também. Cunhado do nosso presidente aqui, do pastor Paulo. Fernando também com Covid. E o pastor Marcelo Gomes, que nós acabamos de falar. Patrícia Yara, 3 aninhos. E Vanderlei. É Covid? Eu não entendi se é Covid. Eva de Tatuí, entubada. Deve ser a pastora Anice que tá postando aí, que parou de aparecer aqui pra mim. O anterior a esse da Eva, que eu não me lembro quem era. Sueli, Artesaninho e Vanderlei Baraba, família Baraba, da Sueli. Ah, tá. A irmã Sueli está falando da Patrícia Yara, de 3 aninhos. Patrícia Yara, deve ser uma pessoa só, uma criança de 3 anos. E Vanderlei Baraba. Deve ser aqui, no caso, outra pessoa. Se eu tiver errado, por favor, me corrija, tá, minha amada? Lara, 3 aninhos. E a mãe, a Patrícia, e o pai, Vanderlei. Oh, Deus. Vamos lá. Então, é a Lara. A Lara, a Patrícia e o Vanderlei. Os 3 com Covid também, a família, né? Oremos, meus queridos. Eu convido você a estar junto conosco nesse clamor agora. Que você possa colocar diante de Deus. Eu vi pai, mãe e filha, né? A família. Que Deus alcance eles ali com poder agora. E a cada um. Eu peço que você abra a sua boca, não se cale, que você esteja junto conosco neste momento de intercessão. Vamos orar, meus amados. Senhor Deus e amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da sua presença, Pai, colocando, Senhor, diante de Ti cada necessidade aqui. Pai, nome esses que o Senhor conhece cada um, porque são projetos do Senhor, porque foi o Senhor quem criou a cada uma dessas vidas. E nós sabemos o quanto elas são preciosas para Ti, Pai. Eu peço a Deus que o Senhor esteja alcançando a cada um agora, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa visitar, Senhor, essas pessoas que estão em tratamento de câncer, radioterapia, quimioterapia, recuperação de cirurgia. Meu Deus, que a mão do Senhor possa alcançá-las agora. Ó Deus, que onde elas estiverem, elas possam sentir o Teu toque, a Tua presença nas suas vidas. Tu és o Deus de poder, Pai, nós cremos no agir do Senhor. O Senhor é o Deus de milagre, das causas impossíveis. O Senhor só entra e traz respostas àquilo que o homem não faz, aquilo que o homem não consegue fazer, porque o Senhor opera no sobrenatural. O Senhor é o soberano, o Altíssimo, aquele que pode todas as coisas, que está em todos os lugares, que sabe de todas as coisas. Ó Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada uma dessas vidas. Eu clamo a Ti por cada uma delas agora. Também daquelas que estão com dificuldade no casamento. Há tantas famílias passando por dificuldades de relacionamento. Alcança, Senhor, esses casais que eu citei aqui. Alcança, Deus amado, esses que não estão conosco,
mas que também têm passado por grandes provas no relacionamento. Que o Senhor venha, Senhor, tratando esses casais, alcançando essas vidas agora, quebrando barreiras, limitações, que haja perdão nos corações. Pai, que todo conflito, todo levante do inimigo sobre essas vidas caiam por terra. Em nome de Jesus eu te peço. Deus de poder e de misericórdia, nós clamamos neste momento pelas pessoas que estão acometidas desse vírus, deste Covid, em nome de Jesus. Nós queremos agora, na autoridade do Senhor, declarar falida toda artimanha do inimigo, todo espírito de enfermidade que tem atingido vidas, que tem roubado a saúde das pessoas, todo espírito de morte que tem se levantado e levado as pessoas a ficarem acamadas, a desesperos por falta de ar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti agora. Entra com provisão, ó Deus poderoso, sobre estas vidas. Alcança, Senhor, a cada uma dessas pessoas que nós citamos aqui. Que o Senhor possa visitá-las agora. Derrama, Senhor, o Teu bálsamo de cura, restaurando estas vidas, Pai, por completo. Que o Senhor venha, ó Deus, despertando o coração deles a cada dia, a estar mais e mais buscando no Senhor o socorro. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor usa aqui na terra a vida dos profissionais, mas que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Pai, nós clamamos a Ti agora. Entra, Senhor, sobre essas vidas agora com provisão. Vai tocando naqueles que estão num leito de UTI, meu Deus. Vai tocando naqueles que estão numa fila aguardando uma vaga na UTI. Uma vaga para um respirador, como eu acabei de saber essa semana, que os médicos olham para vários doentes e pegam aqueles que estão piores e dão um respirador para ele. Meu Deus, nós não aceitamos essa luta hoje que a gente tem vivido por conta desse vírus. Nós repreendemos em nome de Jesus. A sua palavra diz que quando nós oramos, nos humilhamos, o Senhor perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Nós estamos aqui profetizando a cura na nossa nação. Em nome de Jesus, ó Pai, sara a nossa nação. Cura, Senhor, o Teu povo. Entra com provisão agora, em nome de Jesus, Pai. Inclusive com as vacinas, com todo tipo de medicamento que estão sendo necessários agora e que nós sabemos que em muitas regiões já não tem, em especial essas vacinas, que elas possam chegar às pessoas, porque nós cremos que foi o Senhor quem permitiu que essas vacinas fossem descobertas. Nós temos certeza disso. Ó Deus, que a provisão do Senhor venha, Senhor, através dessas vacinas também. Nós sabemos que o Senhor usa as formas que o Senhor deseja para curar, para restaurar ou para prevenir, como o Senhor fez com Naamã, que mergulhou 7 vezes naquelas águas. Ó Pai, nós sabemos que se ele tivesse mergulhado 6, ele não seria curado, mas ele obedeceu e se submeteu a 7, porque esse era o comando do Senhor. E nós entendemos, Deus, que há um propósito do Senhor e que essas vacinas possam chegar e alcançar todas as vidas. Em nome de Jesus, Pai, repreendemos espírito de morte, repreendemos espírito de morte, repreendemos espírito de morte em nome de Jesus. Profetizamos vida sobre essas pessoas, profetizamos a cura sobre a nossa nação, sobre os povos e nações, em nome de Jesus, Pai. Que o Seu nome seja glorificado por todos os milagres que hão de vir através de tudo isso que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Eu oro ainda por essas pessoas que estão conosco nesta live. Deus poderoso, eu Te agradeço por essas vidas, porque muitas delas o Senhor já livrou do Covid. Muitas delas o Senhor tem sustentado também, guardado. Eu peço, Deus, esteja com eles em cada um dos lares agora, visitando essas famílias, cobrindo as suas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo saúde sobre os lares de cada um, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, ó Deus poderoso, eu oro ainda pela vida da Laís. A Laís é uma garota de 11, 12 anos
que está também fazendo um tratamento e ainda sem um diagnóstico, que hoje passou por um processo de colonoscopia e endoscopia e que ela está hospitalizada desde semana passada, num processo de sofrimento, de febre, e o médico não descobre a causa. Eu peço que o Senhor venha tocar na vida desta criança, meu Deus, em nome de Jesus. Entra com provisão, Senhor. Entra com provisão nesse tratamento, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos neste momento pedir que a misericórdia do Senhor também alcance a Laís agora. Profetizamos cura sobre a vida desta criança. Que o Senhor venha derramando da sua cura sobre ela agora. Em nome de Jesus, Pai. Visita ela nesse leito de hospital e entra com provisão sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, por cada um que está conosco. Te convidamos a entrar conosco de novo no domingo às 19 horas. Teremos uma live também para estarmos juntos falando da palavra de Deus. Lembrando que estamos focados esses dias em oração. E que você venha estar conosco em oração. Estamos num propósito de jejum e oração. Iniciamos ontem com a nossa igreja aqui de Paulínia, Igreja Batista Filadélfia, em Paulínia, no bairro Copperlotes. Se você quiser participar conosco, estamos num propósito de 7 dias de jejum e oração. Se você não consegue, ou por algum medicamento, não consegue ficar sem se alimentar, que você possa fazer um propósito com Deus, tire algo que lhe custe ficar sem. Se é uma bebida, se é um tipo de comida, se é algo que você todos os dias gosta de usar porque sente falta se não usa, que você faça um propósito de jejuar, consagrando a sua vida a Deus, buscando cura por essas pessoas. O propósito desse jejum é de santidade e de oração por essas pessoas enfermas. Amém? Senhor Jesus abençoe e guarde você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração de todos. Deus abençoe.